Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão acompanhando essa videoaula. E é para mim um prazer, uma alegria e também uma responsabilidade me dirigir a você por meio dessa videoaula. Meu objetivo é estudar com você as lições bíblicas essas publicadas e editadas pela CPAD. Nesse quarto trimestre do ano de 2015, o estudo vai ser sobre o começo, a origem de todas as coisas. Será um trimestre bíblico, pois vamos estudar o livro de Gênesis. Nessa primeira aula, eu vou trazer uma visão geral do livro de Gênesis. Tendo essa visão geral, fica mais fácil nós assimilarmos o conhecimento, fica mais fácil nós aprendermos a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, o primeiro versículo de Gênesis nos traz uma verdade fundamental. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Como é que você lida com essa declaração? Como é que você lida com essa verdade? Se você não crê nesse primeiro versículo, dificilmente você vai crer no restante da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 e versículo 1 é um divisor de águas. E nós precisamos crer, nós precisamos aceitar essa verdade nas nossas vidas. No livro ou na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3, lemos o seguinte: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3 está nos dizendo que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Não é por acaso que Gênesis ocupa o primeiro lugar na ordem dos livros canônicos. Gênesis tem aqui o seu lugar merecido. Por quê? Porque Gênesis é o livro das origens. Gênesis é o livro dos princípios. Alguém disse que é o livro mais importante que já foi escrito no mundo. Gênesis é também o livro-chave da Bíblia Sagrada, porque nele estão as doutrinas da palavra de Deus que serão posteriormente nos livros seguintes desenvolvidas. Então, Gênesis é também o livro da origem das doutrinas. Sem o livro de Gênesis, nós estaríamos sem resposta a algumas perguntas cruciais, perguntas milenares que o homem se faz. Pelo menos 4 dessas perguntas são respondidas pelo livro de Gênesis. Primeira, quem criou o universo? Como surgiu o universo? Existem várias teorias sobre a origem do universo. Geração espontânea, ou seja, um dia lá o universo resolveu que ia se autocriar. Existe a teoria da grande explosão. É uma teoria que é preciso ter muita fé para acreditar nela, porque imagina você, uma explosão faz com que todas as coisas se tornem organizadas. Existe também a teoria da evolução, mas não uma teoria, mas a grande verdade é que Deus criou os céus e a terra. Quando se diz criou os céus e a terra, a referência a céus, mundo espiritual, e terra, o universo. Universo esse no qual nós estamos inseridos. Uma segunda pergunta que o livro de Gênesis nos responde é: de onde viemos? O homem não é fruto da evolução. Não viemos de um organismo, esse organismo gerou aí primatas e nós descendemos dos
macacos. Não. O homem veio de Deus. Tanto é que a Bíblia diz: e disse Deus, façamos o homem. O homem é obra das mãos de Deus. Uma terceira pergunta que o livro de Gênesis nos responde: quem somos? Somos a obra-prima de Deus, descritos como a coroa da criação. Deus nos ama e mesmo após o homem ter pecado, Deus não o abandonou. E finalmente nós temos uma quarta pergunta que encontra a sua resposta a partir do livro de Gênesis: para onde iremos? A vida, ela finaliza com a morte? A resposta é não. E a partir do livro de Gênesis nós entendemos que é uma vida pós-morte, e essa vida ela é vivida ou com Deus ou sem Deus. Gênesis responde às nossas grandes perguntas. Gênesis responde às nossas grandes dúvidas. Os gregos, eles são muito especulativos. Ficam elaborando teorias. E o apóstolo Paulo, quando esteve lá na cidade de Atenas, ele pregou aos gregos. E ele se utilizou do relato da criação para pregar aos gregos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. A partir do versículo de número 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então, nós temos aqui o apóstolo Paulo falando sobre a origem, sobre a criação de todas as coisas. O tema do livro de Gênesis é a origem de todas as coisas. Gênesis fala sobre a origem de tudo, menos de Deus, porque Deus é aquele que é, ou seja, aquele que sempre existiu e aquele que sempre vai existir. Amém. E a autoria do livro? A autoria do livro, ela é aceita quase que unanimemente como sendo de Moisés. Atribui-se ao Gênesis a autoria mosaica. Existe hoje uma corrente teológica que tenta descredibilizar esta verdade. Mas entre a opinião da teologia, entre a opinião dos teólogos, é preferível ficar com aquilo que diz a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele ratifica algumas vezes a autoria mosaica, não só do Gênesis, mas dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a Torá, que quer dizer ensino, ou o Pentateuco, os 5 livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e também o livro de Deuteronômio. Apenas uma referência bíblica sobre a autoria mosaica, autoria essa que o Senhor Jesus ratifica. Lucas capítulo de número 24 e o versículo de número 27. E começando por Moisés, ou seja, pela lei,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus ratifica aqui a autoria mosaica do livro de Gênesis. E qual é o objetivo do livro de Gênesis? Há pelo menos dois objetivos. Número 1 é responder às grandes e cruciais perguntas da vida, que são aquelas 4 perguntas que eu já abordei anteriormente nessa videoaula. E, segundo, Gênesis tem o objetivo de fortalecer a fé da geração do Êxodo, os israelitas que saíram do Egito e estão no deserto a caminho de Canaã. Então, o livro de Gênesis tem o objetivo de fortalecer a fé dos israelitas. O nome original do livro é Bereshit. Bereshit quer dizer no princípio. E no princípio, como você se recorda, são as primeiras palavras desse livro. O nome Gênesis, ele é o nosso nome em português e ele vem da tradução grega da Septuaginta. O nome Gênesis, ele quer dizer origem. Então, no Gênesis nós temos a origem do universo, nós temos a origem dos céus e da terra, temos a origem do homem, temos a origem do pecado, do casamento, da família, da indústria, temos a origem da civilização, temos a origem das nações e também temos a origem dos idiomas, das línguas. Gênesis pode ser chamado também de o livro da grande revelação de Deus aos homens. Temos no livro de Gênesis 3 grandes revelações. Primeira revelação, Deus revela como surgiu os céus e a terra. O homem, por mais que pesquisasse, o homem, por mais que estudasse, não conseguiria chegar a essa conclusão. Então, Gênesis nos revela a criação dos céus e da terra. A segunda revelação é a revelação do próprio Deus. Deus se revela ao homem. Quando nós lemos o livro de Gênesis, vemos isso de forma bem clara. Deus se revela a Adão e Eva. Posteriormente, Deus se revela a Caim. Deus se revela a Enoque, a Noé. Deus se revela a Abraão. Deus se revela a Isaac. Deus se revela a Jacó. O livro de Gênesis, ele mostra um Deus com o qual nós podemos nos relacionar. Um Deus com quem nós podemos ter intimidade. E uma terceira revelação que o livro de Gênesis nos traz é a revelação do plano de salvação, que começa ali no capítulo 3 e o versículo 15 de Gênesis, o chamado proto-evangelho, quando o Senhor promete que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Qual é a estrutura do livro de Gênesis? O livro de Gênesis ele tem 50 capítulos e ele tem 1533 versículos. E o livro tem 2 grandes divisões. Primeira divisão, chamado de a História Universal, capítulo 1 ao capítulo de número 11. Nós temos ali a criação do mundo, a criação do homem, nós temos ali a queda, temos o início da civilização humana, temos a degeneração do ser humano, o dilúvio e temos o recomeço e posteriormente nós temos a chamada confusão de línguas no episódio da Torre de Babel. Essa é a primeira parte do livro de Gênesis. A segunda parte do livro de Gênesis vai do capítulo 12 ao capítulo de número 50. É aqui a chamada História de Israel, ou nós podemos também chamar a história do plano de salvação. Aqui o plano de salvação ele começa a ser revelado de uma forma mais inteligível ao homem. Essa salvação começa com a escolha de um homem, Abraão, para que a partir deste homem, Abraão, exista uma nação e desta nação venha o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, resumidamente, essas são as 2 grandes divisões do livro de Gênesis.
Gênesis pode ser dividido ou pode ser resumido em 5 palavras: criação, queda, degeneração, recomeço e Israel. Então você pode fazer esse resumo do livro de Gênesis em 5 palavras: criação, queda, degeneração, recomeço e Israel. Gostaria de abordar cada uma dessas divisões ou cada um desses temas para você entender melhor isso. Capítulo 1 e 2 nos fala da criação dos céus e da terra. O capítulo 2 especificamente nos fala da criação do homem. Depois, a criação da mulher. A partir do capítulo de número 3, capítulo 3, 4 e 5, nós temos a queda. Vemos a entrada do pecado no mundo e os seus danosos efeitos. Mas em meio à tragédia, há uma promessa de salvação. Gênesis 3,15, o proto-evangelho. A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. O pecado, ele tem consequências terríveis. Ele leva, então, à terceira divisão do livro de Gênesis, que seria a degeneração. Degeneração essa que vai culminar com o dilúvio. Devido à degradação da humanidade, a maldade, a violência que existiam na Terra, o Senhor decide o fim da primeira civilização. Apenas Noé e sua família são salvos do dilúvio por meio da arca. A arca aqui, ela é um tipo de Jesus Cristo, aquele que nos salva do juízo de Deus sobre o mundo. Aliás, abrindo aqui um parênteses, o livro de Gênesis ele é muito rico em tipologia. É um assunto interessante para ser estudado, é um assunto interessante para ser abordado, a tipologia no livro de Gênesis. Após o dilúvio, nós temos o recomeço. Noé dá início a um novo ciclo, mas ainda carrega consigo ou em si a natureza pecaminosa herdada de Adão. E o mundo vai novamente se degenerar. Nós temos aí a embriaguez de Noé, mostrando que mesmo os mais santos servos do Senhor podem pecar. E nós temos o episódio de Babel. Os homens se juntam, quando na verdade Deus havia ordenado que eles se espalhassem, e ocorre então a confusão de línguas. Surgem as línguas, surgem os idiomas, e as pessoas se separam, e aí formam as nações. E nós temos então a última parte de Gênesis, os 39 capítulos finais, capítulo 12 ao capítulo de número 50. Essa sessão ela começa com Abrão, lá em Ur dos Caldeus, sendo visitado pelo Senhor e sendo chamado para servir a Deus. Nós temos posteriormente a história de Isaac, o filho da promessa. Temos a história de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. E temos também a história de José, filho de Jacó. Então, essa é a sequência do livro de Gênesis: criação, queda, degeneração, recomeço e Israel. O livro de Gênesis é um livro que precisa ser estudado para reforçar a nossa fé. Então, meu amado, aproveite esse trimestre, aproveite as lições para você ampliar o seu conhecimento bíblico, ampliar o seu conhecimento sobre o livro de Gênesis, mas acima de tudo, para você melhorar o seu relacionamento com o Senhor. Nas próximas videoaulas eu vou seguir os temas da revista e espero contar
com a sua audiência. Até lá, na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe ricamente. Amém.